Bem, nesse estudo 44 nós iremos trabalhar algumas questões que não são muito complexas, mas que merecem uma atenção especial. Uma delas é o ritmo. O que a gente vai ter aqui é esse ritmo da colcheia pontuada e a semicolcheia, né? Então a gente tem essa proporção de 3:1 e depois a gente tem essa mesma proporção de 3:1, mas com a semínima pontuada e a colcheia, né? Então a gente tem aqui a mesma proporção, só que em valores diferentes, né? A proporção de 3:1 e de 3:1, né? E é importante a gente ter essa primeira atenção ao ritmo. Esse é um primeiro elemento que a gente vai trabalhar nesse estudo número 44. O outro elemento que nós vamos trabalhar nesse estudo de número 44 é os elementos relacionados ao arpejo e à escala de Lá maior. Aqui a gente observa a tonalidade que estamos em Lá maior. Então, vamos ao longo deste estudo trabalhar principalmente o arpejo de Lá maior, né? E as alterações decorrentes da armadura. Então, o primeiro ponto de atenção é, como eu disse, o ritmo. A sugestão é a gente estudar esse estudo com o metrônomo para que esse ritmo fique preciso. Um bom jeito de obter a precisão rítmica neste estudo é a gente fazer a subdivisão nas unidades menores. No caso, no primeiro grupo, dividi-las em semicolcheias e no segundo grupo, dividi-las em colcheias. E estudar da seguinte forma, repetindo 3 vezes, né, porque essa colcheia pontuada ela equivale a 3 semicolcheias. Então a gente vai dividir num grupo de 4 semicolcheias, só que 3 são Lá e uma é o Dó sustenido. Então isso soa da seguinte forma. Esse pulso 1, 2, 3, 4, 1 são as colcheias, as semicolcheias. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Com isso na cabeça. Entenderam? 1, 2, 3, 4. E aí eu faço a repetição da nota Lá, porque ela equivale a 3 semicolcheias. E dessa forma a gente vai ter uma boa precisão para que essa semicolcheia não fique mole. Um erro comum é a gente fazer esse ritmo impreciso e ele soar mais ou menos. Tudo meio parecido, sem essa precisão rítmica. Então, o próximo grupo, por exemplo, aqui. Com isso a gente vai conseguir ter essa precisão. Ouçam especialmente esse trecho aqui em que essa célula se repete diversas vezes. Aqui a gente tem a precisão. Agora que a gente entendeu como isso precisa soar, basta ligar essas 3 notas que são iguais. Então, reparem. Isso vai ajudar a gente a ter essa precisão neste tipo de ritmo em específico, que é a colcheia pontuada e a semicolcheia, né? O que a gente está fazendo é dividindo em 4 semicolcheias, né? E agrupando essas 3. Primeiro articulando para a gente poder organizar esse ritmo e depois como está escrito, né? Aqui a gente já vai ter um ritmo diferente, em que a gente vai ter a semínima pontuada com a colcheia. Então nessa mesma velocidade, nesse mesmo pulso, pá, 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 pá. Então a gente teria articulando. Então, a gente pode fazer o exercício inteiro articulando todas as notas. Viram só? Onde tem esse grupo, eu articulei 4 semicolcheias. Onde tem esse grupo da colcheia pontuada com a semicolcheia. E nos demais eu articulei a colcheia. Isso tudo para conseguir a precisão rítmica.
Depois de feito isso, com o metrônomo, vocês podem tocar como está escrito e mantendo aquela subdivisão. Então soaria. Com isso a gente vai ter essa precisão rítmica que é bem importante nesse estudo, principalmente essa diferenciação do primeiro grupo para o segundo grupo. Erros comuns: fazer essa nota lenta demais e fazer essa nota rápida demais. Essa nota é mais longa do que essa, ela dura mais, né? Então tem que ter essa atenção, tá bom? Outra questão interessante de se trabalhar aqui são justamente as posições. Aqui a gente tem Lá maior, então a gente tem uma passagem do Fá sustenido, Sol sustenido, que é uma passagem bem recorrente, né? nessa tonalidade, e que se articula com o repertório que a gente está estudando. Então, aqui a gente vai aproveitar para treinar essa passagem, que é bem breve, bem fácil de se fazer, né? O Fá sustenido, que a gente já conhece, o Sol sustenido e o Lá. Um outro estudo relevante que a gente pode fazer ao estudar esse número 44 é justamente trabalhar a afinação. A gente vai estar trabalhando majoritariamente com figuras de arpejo, né? Então, como vocês podem ver, aqui nós temos Lá, Dó, Mi, Lá, Mi, Dó, Lá. Então, isso aqui tudo é um arpejo de Lá maior, né? Aí aqui a gente vai ter um outro arpejo, se a gente observar as notas Si, Ré, Fá sustenido, então um arpejo de Si menor, né? Que aqui é o segundo grau de Lá. E depois a gente tem aqui o Lá maior de novo, Dó, Lá, Dó, Mi, né? Então percebam como é bastante arpejado. De novo a gente tem aqui o Lá maior, Lá, Dó, Mi, Dó, Lá, Dó, Ré, Si, Fá, Sol, Lá. E a gente tem aqui de novo o Si menor, aí quem tem esse Sol sustenido que é uma espécie de Mi maior, e o Lá de novo, né? Aqui também a gente teria essa passagemzinha pelo Mi maior. Então percebam quanto de arpejo a gente tem. Basicamente, a obra é toda construída de forma arpejada. Então, é bem importante para a gente trabalhar nessas figuras de arpejo a afinação. Não só a manutenção da afinação ao longo da obra, mas a relação entre essas notas do arpejo, né? A relação entre o Lá e esse Lá oitava acima, entre o Lá e o Mi, que é a quinta, entre esse Lá oitava acima e o Mi, entre o Lá oitava acima e o Lá oitava abaixo, tudo isso criando essa relação de afinação. E como a gente pode estudar isso? Utilizando a nota pedal. Então, é interessante colocar o Lá como nota pedal, por exemplo, nesse estudo. Vou colocar para vocês ouvirem. Vocês estão ouvindo agora. E fazer o estudo por partes utilizando essa nota pedal. Aqui a gente vai fazer o primeiro e o segundo compasso, que é esse arpejo de Lá maior, com essa Lá pedal, e a gente vai tentar manter a afinação. Vejam só. Primeiro achar a afinação do Lá. Legal, então vamos lá. De novo. Afinar bem o Mi, vejam só. Assim como afinar o Lá superior. E toda vez que chegar no Lá tem que estar o mesmo som. Isso vai ajudar a gente a conseguir desenvolver nossa capacidade de perceber e emitir o som afinado. Também vai trabalhar a nossa manutenção da coluna de ar e a qualidade sonora. Porque quando a gente consegue emitir os sons afinados, significa que a gente está controlando a coluna de ar de forma mais eficiente e também estamos emitindo os sons de forma mais coerente, de forma que a tendência é o exercício soar todo melhor. Isso vai nos ajudar a nivelar o controle da coluna de ar, assim como
o uso da articulação, e por ser um estudo majoritariamente arpejado, é interessante utilizar essa nota pedal. Aqui a nota pedal que eu utilizei foi o Lá, né? Vocês podem usar basicamente em todo o estudo. Como que soaria o estudo todo com a nota pedal? Vejam só. E é interessante sempre que fizermos o estudo com afinação, ouvir principalmente a nota que está sendo emitida. Então sempre prestar atenção ao Lá, aos Lás, eles têm que estar sempre bem afinados, né? As oitavas e as quintas, porque são os intervalos de mais fácil percepção da afinação. Se a gente sempre passar por essas notas e elas estiverem afinadas, significa que a gente está fazendo um bom trabalho de afinação. Eventualmente vocês podem parar na nota para ouvir se ela está afinada, se o ritmo estiver muito rápido e não estiver dando para ouvir. Vejam só, mais ou menos dessa forma. Viram só que eu parei nas notas para poder verificar e depois que eu ouvir se está afinado ou não, eu corrijo se não tiver afinado. Se tiver afinado, percebe e segue. Isso como estudo. Feito isso, volta para o exercício e toca sem a nota pedal. E aí vocês vão ter na cabeça, no ouvido de vocês, aquele som e vocês vão tentar manter a afinação. Viram só? Mais uma vez. Tenho certeza que vocês estão ouvindo agora aquele pá, porque o estudo faz isso. Então ele é um excelente exercício para a gente colocar em prática as alterações de Lá maior, a precisão rítmica na célula da colcheia pontuada com semicolcheia e voltar a trabalhar a afinação e manutenção da coluna de ar, certo? Não é um exercício muito difícil, então vocês não terão muitas dificuldades, mas é uma excelente oportunidade para se trabalhar todos esses elementos. Em relação à articulação, uma articulação precisa, limpa, visto que são arpejos, então são saltos quase o tempo todo. Vamos separar bem as notas para que elas fiquem bem perceptíveis a articulação de uma para outra. Então não é um exercício muito difícil e vocês conseguirão fazê-lo muito bem. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.